Indiferença, o pior dos perigos. Eu sou o Daniel Godré Júnior e esse é o Desenvolvendo Talentos. Indiferença é o pior dos perigos. Cristo no Evangelho, escrito por Mateus, capítulo 11, versículo 16 a 19, tem um comentário sobre a indiferença. Ele diz assim: mas a quem compararei esta geração? É semelhante a meninos que, sentados nas praças, clamam aos seus companheiros: tocamos flauta e não dançastes, cantamos lamentações e não chorastes. Porquanto, continua Cristo, veio João que não comia e não bebia, e vocês dizem, era um endemoniado. Veio o Filho do Homem comendo, bebendo, e dizem, ele é um comilão e beberrão de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Entretanto, a sabedoria é justificada por suas obras. O que Cristo disse? Né? Indiferença é mais ou menos isso, né? Imagine você com a tua banda lá, está abrindo um show, a tua banda está se mostrando, as pessoas foram lá para ver o show principal e você abre o show lá, se esforça, ensaiou feito doido, você toca e dedilha e se joga lá no palco lá, e as pessoas indiferentes, olhando para baixo, palitando a unha, bocejando, vendo o celular. Você está no show lá, ninguém pula, você fala, vamos galera, vamos aplaudir, vamos junto. É a galera indiferente. Por que a indiferença é um dos piores perigos? Porque o contrário não é o ódio, o contrário do amor é a indiferença. A gente acha que o ódio é o contrário do amor, não. Às vezes a indiferença machuca mais do que o ódio. Por quê? Porque quando você odeia uma pessoa, você pelo menos está enxergando essa pessoa, você direciona ela. Você odeia porque ela te feriu, porque ela te machucou, porque você não esperava isso dela. Mas ela está ali para você. O indiferente não. O indiferente ele finge que o outro não existe. Por isso que a indiferença ela machuca mais do que o próprio ódio, sabe? O indiferente é aquele que não vibra, como diz Cristo, com as coisas boas da vida e também não se compadece com as coisas que devia se compadecer, com as coisas negativas do mundo, com as coisas ruins. Então, o indiferente, ele existe no mundo particular dele. E por isso que a indiferença é ruim. Então, o indiferente, por exemplo, ele não fica indiferente com as coisas tristes da vida. Por exemplo, com a violência do mundo, já passa a ser cotidiano. E, infelizmente, tanto em jogos, como em filmes, como em novelas, como em desenhos infantis, a violência está cada vez maior. Por quê? Porque a violência já não nos toca, a gente está indiferente à violência. Se você comparar os desenhos dos anos 80, que você assistiu, a maioria de vocês assistiram com os desenhos de hoje, você vai ver o grau de violência, porque cada vez mais, porque as pessoas já aquilo não toca mais. Somos alimentados com a violência, até as crianças, né? Existe um jogo famoso chamado GTA, onde a pessoa é um bandido e comete as mais abomináveis coisas, picha, quebra, estupra, violenta, né? Então as crianças estão crescendo com esse tipo de jogo, alimentando a sua indiferença. Quando ela vê um assalto na rua, ela não vai tocar lá tanto, porque ela acostumou com a violência, está sendo alimentada com a violência. E a gente começa a se perguntar como acontecem barbaridades tão grandes, insensibilidades tão grandes, como a pessoa matou o pai e a mãe para ficar com a herança, se tornou indiferente, porque, claro, provavelmente tinha algum problema mental, mas ela também foi alimentada com coisas que a tornaram indiferentes. A gente vê, por exemplo, pais levando crianças de 2 a 3 anos num filme, por exemplo, de terror. Não tem nada a ver, é só um filme. Sim, mas aquela criança está... Que mal vai fazer isso para uma criança, um filme disso? Somos indiferentes hoje ao sofrimento humano, à pobreza, à doença. Afinal, quantos catadores de papéis existem? Quantas pessoas passando fome existem? Quantas pessoas passando frio? A gente passa do lado e finge que não vê. É comum, faz parte do ambiente. Estamos nos tornando insensíveis. Eu vi na TV algo que me chocou muito, verdadeiro e real. Um soldado americano, que lá no Iraque estavam procurando armas químicas que nunca apareceram, invadiram um lugar e lá naquele lugar tinham famílias com crianças pequenas de colo. Os soldados não titubearam, os soldados americanos mataram as famílias. E quando esse soldado, viram que os americanos iam matar as crianças, ele pegou os nenês no colo e saiu correndo, desesperado.
para fora da casa com os nenês no colo, e os soldados americanos tentavam tirar os nenês do colo dele, e ele segurava com toda a força do mundo, e os amigos dele diziam assim: para de ser mulherzinha, rapaz, se você é do exército, você é uma mulherzinha, teu lugar não é esse, vai fazer outra coisa, vai fazer balé, diziam para ele. Ele segurava as crianças e dizia: não, vocês não vão matar essas crianças, e segurava, e ele tentava arrancar, e vários tentando arrancar da mão dele, e ele dando esse testemunho, esse depoimento para a TV, e dizendo o seguinte: ó, nós do exército somos acostumados a matar. Na nossa formação dizem que aquelas pessoas, se não forem mortas, vão virar terroristas um dia. Elas precisam ser mortas. Então a indiferença, ou aquela americana que fez um estudo extraordinário sobre racismo, um documentário chamado Olhos Azuis, onde ela divide em dois grupos, um de olhos castanhos, outro grupo de olhos azuis, e apenas por uma semana faz um documentário interessantíssimo. Ela começa a dizer para os de olhos castanhos que os de olhos azuis são menores, são mais burros, são ignorantes. Vocês de olho castanho não, vocês são de uma classe dominante. E aquilo que era para ser uma brincadeira, uma experiência, começa a se tornar ódio, entende? As pessoas começam a se tornar indiferentes. Racismo começa a ser incorporado. Então, como o ser humano chega nesse ponto de deixar de ser homem para passar a ser um animal? A partir da indiferença. A partir da indiferença. Também somos indiferentes com coisas boas. Aquela comida que a mulher se esforçou para fazer, o novo corte de cabelo com a esposa, ela fala: gostou? Gostou do quê? Gostou, né? Essa falta, gostou? Botar uns... Nos tornamos indiferentes. Aquele desenho que o filho se esforçou, que a criança tentou fazer, com todo carinho lá, mas para ela é o melhor dela, mas ficou rabiscado. Ela chega: papai, você gostou? Ele fala: gostei, bota ali na mesa do papai. Indiferente com coisas boas. Indiferente com o sol maravilhoso, com o pôr do sol, com uma bela paisagem. Indiferente. Acostumamos com as coisas boas. E isso é perigoso. Eu tenho um nenezinho, atualmente o mais novo, se chama Christian. Um dia a gente saiu para passear e estava nublado, e quando a gente saiu passear de carro, logo o sol saiu, ele deu um sorriso e falou: papai, o sol saiu. Ele gosta de mim, papai. Ele gosta de mim, o sol gosta de mim. Olha que legal. Você não precisa fazer sentido na tua vida. Não precisa fazer sentido, tudo tem que fazer sentido. Se você for, por exemplo, se você viver como um filósofo, né, aqui não estou falando da profissão, mas se você for questionador em tudo, às vezes você vai minar a sua felicidade. Mas se você viver como um poeta, as coisas não precisam fazer sentido, mas podem te trazer felicidade. Então, a insensibilidade vem de algumas origens. Primeiro, às vezes você foi muito magoado, você levou tanta bordoada na vida, te sacanearam tanto em relacionamento, no trabalho, na tua casa, teus parentes que você emprestou aquele dinheiro não te devolveram, aquela pessoa que você confiou, ela te traiu, que você já preferiu não acreditar mais. É melhor ser insensível, não apostar mais do que se machucar. Talvez você seja insensível pelas decepções também. Sofreu muitas decepções. Foi magoado, esperou muito de alguém. Você apresentou a tua namorada para o teu melhor amigo, ele ficou com ela. Isso te machucou. E você não acredita mais. Aquele padre, aquela figura religiosa, aquele pastor te decepcionaram. Você pensa tudo igual, não presta. Você se tornou insensível. E isso é ruim. Porque a insensibilidade, ela nos preserva do sofrimento, mas também nos preserva da felicidade e do amor. Já já nós vamos falar mais. Por que somos tão insensíveis? Outra coisa que nos traz a insensibilidade é que às vezes o comum passa a ser norma, sabe? É aquilo que eu já falei, porque a maioria faz, então é comum. Eu vejo pobre de tudo quanto é lado, violência de tudo quanto é lado, então eu me acostumo com a violência. Vejo corrupção, mas é mais um político que aumentou o próprio salário em 150%, isso é normal, no Brasil é assim mesmo. E no Brasil é assim mesmo e a gente se torna indiferente, não manda o nosso e-mail, não reclama e as coisas não melhoram. É preciso mudar. Não é porque a maioria faz que é correto, entende? Eu concordo que o homem é fruto do meio, claro, o homem é fruto do meio sim, mas eu também concordo que em algumas épocas o próprio homem mudou o seu meio. E você não pode ser só fruto do meio. Então todo mundo rouba, eu vou roubar. Não, você também tem que mudar o seu meio. Nós podemos ser indiferentes porque nós fomos isolados do sofrimento. E como tem criança que é isolado do sofrimento, o pai cria ela numa redoma. O filho faz coisa errada, o papai vai lá consertar. Filho brigou,
Quebrou o carro do papai e o papai vai lá e paga. O papai tem grana. Não faz o filho pagar com trabalho. Então ele se torna uma pessoa isolada do sofrimento. O pai não quer que o filho saiba que a dor existe. Não fala de aspectos de morte, de dor com o filho. Então ele é isolado do sofrimento. Cresce assim, aburguesado, longe da sociedade. Ele acha que, sabe? E aí começa aquelas pessoas de nariz empinado, que acham que são o próprio Deus. Por ter um carro melhor, por ter uma casa melhor, por morar num condomínio fechado, não visita, não fala com ninguém, se torna indiferente. Indiferente. Acha que todo mundo que está numa condição desigual, o cara é vagabundo, o cara não presta, o cara não merece. Não é bem assim. Nós podemos nos tornar indiferentes pela falta de enxergar o comum em nós. E aí daí provém o racismo, né? Eu começo a procurar diferenças para me tornar indiferente. Diferenças absurdas, que, repito, como aquela pesquisa daquela mulher dos olhos azuis, não precisam fazer sentido, mas que às vezes nos distanciam. E isso pode provir, às vezes, da religião, pode ser um ponto de divisão da cor, um povo diferente. Ah, o povo de lá é tudo ladrão, o povo de lá não presta. Só porque nasceu lá? Quem disse isso? A insensibilidade pode ser pela grande exposição à dor. Então, do outro lado também dá insensibilidade. Então, privado da dor eu posso ser insensível, mas muito exposto à dor, que é o caso às vezes de médico, de enfermeira. Você vê gente morrendo todo dia. Uma pessoa que trabalha lá no IML, trabalha na polícia, então só vê o lado podre, então acha que tudo é podre. Não confia mais em nada. Esse dia eu conversava com uma amiga que é enfermeira e que trabalha na área de radiologia. Foi quando entrou lá, ela chorava todo dia. Chorava todo dia, chorava todo dia. E que ela foi se tornando insensível. Claro, é uma defesa psicológica também. Mas ela disse que a insensibilidade chegou a tal ponto que elas começavam a apostar a grana entre as amigas, qual paciente ia sobreviver ou não. Olha a dureza do coração do ser humano. Então veja, o comum, você que é médico, trabalha na saúde, você que trabalha na polícia, o comum não pode se tornar banal, entende? Pode se tornar comum o sofrimento para você, mas não pode, você nunca pode banalizar o sofrimento. Porque se você banalizar o sofrimento, ser um agente da saúde, você não vai valorizar a dor, o luto daquela pessoa. A pessoa está em luto ali, está chorando ali, você fala assim, por exemplo, você trabalha lá no cemitério, saia rápido que o próximo está atrasado, rápido, vão embora. A pessoa está em luto ali, não pode se tornar insensível. Tem um estudo feito por Fernando Braga Costa, que é o seguinte, Fernando Braga Costa foi um cara que estava fazendo mestrado lá na USP e que ele trabalhou 8 anos como gari. Vestido de gari, pediu emprego de meio período de gari, sem receber nada, para ver como é que as pessoas reagiam. Ele era um homem muito respeitado lá na faculdade, todo mundo cumprimentava, todo mundo convidava ele para jantar, etc. E ele trabalhou como gari para fazer a tese do seu mestrado na área de disciplina da Psicologia Social 2. O seu estudo resultou num livro chamado Homens Invisíveis, ou seja, insensibilidade, relatos de uma humilhação social. E ficou muito famoso o estudo desse jovem, desse rapaz, pelo seguinte, que ele disse que em 8 anos, presta atenção, em 8 anos trabalhando como gari, em 8 anos, ele não recebeu um bom dia das pessoas. Ele disse que as pessoas esbarravam nele, passavam direto sem pedir desculpa. Ou que ele era um mero, por exemplo, ali limpando um mero layout, um objeto ali, juntamente com a lata de lixo. Ninguém o enxergava, gente. Ninguém o enxergava. Porque ele estava vestido de gari, mas era a mesma pessoa. Então, o triste resultado é que ele disse o seguinte, pessoas que trabalham, por exemplo, carregando esterco, que limpam fossas, aquele lixeiro que limpa lá, tira o teu lixo, que te serve tirando o teu lixo, essas pessoas não são enxergadas, elas não são cumprimentadas. E coisa mais triste do mundo, insensibilidade com relação ao ser humano, porque ele trabalha em algo mais simples. E por favor, você que está assistindo esse programa, você não é mais pelo teu cargo. Você não é mais pelo teu cargo. Servir em coisas mais simples não faz ninguém menor, de jeito nenhum. Aliás, faz até alguém maior. Né? Então, por favor, cuidado, trate bem tua diarista, o faxineiro, o ascensorista, o empacotador, o gari. Esse jovem disse o seguinte, eu descobri que um simples bom dia, que eu nunca recebi como gari, pode significar um sopro de vida, um sinal da própria existência para aquela pessoa. As pessoas não são cumprimentadas, começam a achar coisa.
elas começam a achar que não existe. A indiferença faz uma pessoa morrer. Aliás, eu vi que os asiáticos, eles têm um costume interessante, eles plantam uma árvore, e isso é pesquisa científica, tá? E chegam naquela árvore e começam muitas pessoas a dizer coisas ruins para aquela árvore, xingar, botar para fora, jogar o seu ódio naquela árvore. E acredite, a árvore murcha. A árvore murcha. Se a indiferença faz isso com um vegetal, com uma árvore, imagine com um ser humano. Se a indiferença faz com que uma vaca produza menos leite, você imagina o ser humano. Então, querido, essa indiferença, esse egoísmo nosso, sabe? Indiferença, a pessoa que só pensa nela, você não vive mais para o outro. Chegou um nenê novo, ele é um estorvo na tua vida, né? Tem que eliminar, tem que botar em outro lugar, porque ele é um estorvo. Que diferença é essa com a vida, com a dor, com o sofrimento humano? Esse jovem disse na pesquisa dele, às vezes esbarravam no meu ombro e sem pedir desculpas, seguiam me ignorando, como se tivessem encostado num simples poste ou num orelhão. Interessante. Fez uma estrada, saiu na Globo, ficou famoso. Ai, nós te amamos, dá autógrafo, vem tirar foto. Hipocrisia, né? Hipocrisia. Quando era gari, ninguém enxergava. Então, às vezes, você acha que as pessoas te amam, elas amam o teu cargo. Elas gostam de você por causa do teu cargo, infelizmente. Infelizmente. Agora, nós não podemos ser indiferentes. O Brasil é um povo pacífico, sim, mas é um povo indiferente. Robô, tudo bem, se não manda e-mail. Aquela propaganda ruim, se não manda e-mail. Aquilo que fere a família, se não manda e-mail. Você não concorda com o que está sendo assistido, mas todo mundo assiste, eu vou assistir mesmo. Então, continua sem diferença. Então, que tal se você, querido, que está assistindo isso, começar a tomar atitudes concretas para a mudança? Porque, no mínimo, se você não mudar o mundo, você vai ser referência para alguém. Alguém perto de você vai ver que você não é indiferente, que você está fazendo a diferença. Então não lute em não ser, eu luto para não ser ruim, eu luto para não fazer coisa errada. Lute para fazer as coisas certas, lute para fazer acontecer. E agora eu estou falando como cidadão, não somente no seu trabalho. Lute para fazer as coisas acontecer. Elogie o cabelo novo da sua esposa, o carro novo do marido, a nota boa do filho, o esforço da pessoa em fazer um almoço bom para você, e você vai ver que isso vai fazer bem para você mesmo. Então, nada de indiferença, que a indiferença mata. Mata um ser humano, mata um relacionamento, mata uma sociedade e, enfim, mata aquilo que é correto. Até já. Uma história sobre a indiferença nos negócios, nas empresas. Conta assim: liguei para um famoso fabricante de chocolates. Alô, disse animada. Meu nome é Deb Fields, estou montando uma nova loja de bolinhos. E antes de abrir a loja, eu gostaria de testar o seu chocolate. O senhor poderia me entregar, por favor, uns 10 quilos? Claro que naturalmente eu vou pagar, e se gostar, eu vou encomendar 150 quilos. O vendedor nem piscou. Indiferença total. Escute, meu bem. Quando você quiser 5.000 quilos de chocolate, ligue para mim. Não estamos interessados em pedidos pequenos. E desligou na minha cara. Fiquei arrasada. Eu querendo montar o meu negócio, iniciar o meu negócio, toda feliz abrindo uma loja, e esse homem me jogou um balde de água fria. Senti que não era nada. Apenas uma mulher convencida que se iludira, achando que tinha capacidade de abrir um novo negócio. Ele disse o que pensava e bateu o telefone na minha cara. Ansiosa, procurei no catálogo outro grande e famoso fabricante de chocolates e disquei o número. O vendedor atendeu e eu nem tentei parecer sofisticada. Olha, tenho uma pequena empresa e estava pensando em experimentar o seu chocolate e eu não posso comprar uma grande quantidade. Onde que a senhora está? Perguntou o vendedor. Eu dei o endereço da loja e ele disse que dali a pouco, pessoalmente me visitaria, que chegaria. Chegou com um carro cheio de chocolates em lascas e entrou na loja carregando sacolas plásticas. Apresentou-se e apertou a minha mão. O que eu posso fazer pela senhora? O vendedor ouviu atentamente enquanto eu contava o que eu pretendia fazer. Como imaginava o meu produto e quais eram as minhas ambições para aquele pequeno negócio. Tudo para vender apenas 10 quilos de chocolate.
Mas ele me tratou como se fosse uma cliente única. Então, adivinha o que aconteceu? Como eu acredito em fidelidade, até hoje esse vendedor, a sua empresa, tem a conta da Mr. Fields. Compramos hoje muito mais que 10 quilos de chocolate. Já se passaram mais de 10 anos e compramos todos os anos toneladas e toneladas de chocolate. Simplesmente porque ele se dedicou a nos atender. Seu tempo, sua energia e se interessou por um pequeno negócio. E vale observar que esta empresa foi a nossa segunda opção. O primeiro vendedor que encontrei era muito importante para cuidar de alguém que ele pensava estar abaixo dos seus interesses. Uma pena realmente, porque só neste ano, conta ela, estamos comprando cerca de 7 milhões de dólares em chocolates. 7 milhões de dólares, 15 milhões de reais, mais ou menos. Deb Fields criou a loja de biscoito Mr. Fields, que possui 650 franquias nos Estados Unidos e outras 80 lojas nos mais diversos países. Retirado do livro O Guia dos Gurus 2. Então veja, olha o que a indiferença faz. Perder um negócio milionário porque você é indiferente, eu vendo só toneladas, você... Sabe? E quantas vezes você faz o seu negócio, a pessoa se veste mal, fala mal, esse cara não tem potencial, vou atender o cara de gravata, que o cara de gravata tem grana. Infelizmente, né? Infelizmente. Bom, o cavaleiro com compaixão nos olhos, outra história belíssima, de um autor desconhecido, diz assim: era uma tarde de tempo feio e frio, no norte da Virgínia, há muitos anos. A barba do velho estava coberta de gelo e ele esperava ansiosamente que alguém pudesse ajudar a ele a atravessar o rio. A espera não parecia ter fim. O vento cortante tornava o seu corpo dormente e enrijecido. Então ele ouviu o ritmo fraco e ritmado dos cascos dos cavalos a galope sobre aquele chão congelado. Ansioso, observou quando os vários cavaleiros apareceram na curva. Então ele deixou o primeiro passar sem procurar chamar a sua atenção. Veio outro e mais outro, e finalmente o último cavaleiro se aproximou do lugar onde o velho estava, parado com frio, parecendo uma estátua de gelo. Depois de observá-lo rapidamente, o velho acenou, perguntando: Ei, o senhor poderia levar esse velho para o outro lado? Parece não haver nenhuma trilha para eu seguir a pé. O cavaleiro parou o cavalo e respondeu: Claro, pode montar. Vendo que o idoso não conseguia levantar o corpo semi-congelado do chão, ajudou ele a montar. E não só atravessou o rio com aquele idoso, mas o levou ao seu destino algumas milhas adiante. Quando se aproximavam da casa pequena, mas aconchegante, curioso, o cavaleiro perguntou: Escuta, eu percebi que o senhor deixou vários outros cavaleiros passarem sem fazer qualquer gesto pedindo ajuda na travessia. Então eu apareci e o senhor imediatamente me pediu para levá-lo. Eu gostaria de saber por que, numa noite fria de inverno, o senhor pediu favor ao último que estava passando. E se eu tivesse me recusado? Se eu tivesse me recusado e tivesse deixado o senhor aí congelando desse lado, o que o senhor faria? O velho apeou do cavalo devagar, olhou o cavaleiro bem nos olhos e respondeu: Moço, eu já vivi muito e acho que conheço as pessoas muito bem. Parou um instante e continuou: Eu olhei nos olhos dos outros que passavam e vi que eles não se condoeram da minha situação. Seria inútil pedir-lhes ajuda, mas quando eu olhei nos seus olhos, ficaram claras para mim que o Senhor é um homem bondoso e que o Senhor tem compaixão. A vida me ensinou a reconhecer espíritos bondosos e dispostos a ajudar os outros na hora da necessidade. Essas palavras tocaram profundamente o coração daquele cavaleiro e ele ficou muito agradecido, agradeceu àquele senhor. Espero nunca ter ficado ocupado com os meus próprios problemas, que deixe de corresponder à necessidade dos outros com bondade e com compaixão. Falando nisso, Thomas Jefferson virou seu cavalo e voltou para a Casa Branca. Olha que interessante, né? Então,
você precisa treinar a não ser indiferente, porque às vezes você não sabe onde você vai parar, onde Deus vai te levar. Quem sabe você seja uma figura de autoridade aí no lugar onde você estiver. E se você treinar a não ser indiferente, quando você chegar lá, você vai fazer toda a diferença do mundo. Lembre do José do Egito, se você ler a história em Gênesis 17, você vai ver a história de um jovem que era o filhinho do papai, que não pegava no pesado, era o escolhido, que nasceu da mulher estéril. E é muito legal ler essa história. Aliás, eu tenho um livro sobre essa história, chama-se Deus Tem um Plano para Você. Esse jovem, ele, como diz o velho ditado, comeu o pão que o diabo amassou. Foi preso, passou frio, passou fome, mas veio a ser o braço direito do governador do Egito. E graças a ele ter passado fome, frio, dor, ele conseguiu se compadecer da fome do povo hebreu. Então, sendo o braço direito do faraó do Egito, e lá você vê como aconteceu isso, ele salvou a existência de um povo. Então, como você vai sentir o que é fome se você nunca sentiu fome? Seria bom, fica um dia sem comer para você ver. Fica um dia sem comer e aí você vai entender. A gente começa a entender o que é fome. Então, não perca os momentos da vida de exercitar a caridade, nem que seja um copo de água, nem que seja um sorriso, um bom dia. O meu grande pai, eu queria deixar no final desse programa uma homenagem para ele. Meu pai é fantástico, ele compra um cacho de banana e vai distribuir na rua, para quem está na rua deitado, etc. Claro, você vai dizer, mas uma banana é barata, não faz diferença nenhuma. Aquele homem não, mas ele é amado por alguns segundos ali com... Ele não tem vergonha, está de gravata no meio da 15 em Curitiba, lá andando com banana e fruta, distribuindo bolacha. E esse é meu pai. Fica a homenagem para você, Daniel Godry, uma pessoa que além de ser meu pai, é meu inspirador. É uma homenagem para você. Se você gostou do programa, acessa o site lá e comenta e manda sugestão, danielgodry.com.br. O site do Godry Pai é godry.com.br. E o site de ensino à distância, que você pode fazer curso pela internet com certificação, é adgodry.com.br. Abraço. Cuidado para não deixar a indiferença tomar conta. Até mais.